boa noite, né? Boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo, que estão participando aí do nosso evento da psicologia. Para nós é um grande prazer, né? Não só contar aí com a presença da nossa querida convidada, professora Naceli, já daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês, mas contar aí com, né, duas professoras que dão aula no curso de psicologia, os nossos alunos do primeiro período e do segundo período do curso de psicologia, e temos também o grande prazer de contar com a presença de dois professores e duas turmas aí do curso de ADS também, né, curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, aqui da FASEC, que o professor William, né, é o nosso coordenador aí do curso de ADS, quando ele ficou sabendo da proposta da palestra, ele achou muito interessante, né, e convidou aí para que os alunos do curso de ADS pudessem participar também. Então, professor Rafael, professor Everson e os alunos aí do curso de ADS sejam todas e todos, né, muito bem-vindos também ao nosso evento aí do curso de psicologia, tá? Então, pessoal, agradeço, né, em primeiro lugar, a presença de todos aí, e para a gente iniciar aqui as nossas conversas, né, eu só queria localizar todos, né, no sentido de dizer o porquê a gente está propondo esse evento neste momento, né? Hoje é dia 10 de maio, a gente está um pouquinho aí à frente, mas estamos fazendo esse evento em alusão ao 1º de maio, né, que é o dia que a gente celebra aí o Dia do Trabalhador, tantas coisas para serem sim celebradas, né? Tantas coisas para serem enaltecidas aí no campo do trabalho, tanto que nós nos dedicamos, produzimos, todos os trabalhadores, né? Produzem, contribuem para o avanço aí da humanidade, né, de maneira geral, da nossa nação e assim por diante, mas também tantas coisas que muitas vezes não entram em pauta, né, ou que acabam ficando ocultas, esquecidas, como, por exemplo, a saúde mental, né, no campo do trabalho, né? Então, muito a gente ouve falar, porque o trabalho, ele dignifica o homem, e sim, ele dignifica o homem, né? Através do trabalho, nós nos humanizamos, né? Nós podemos produzir, satisfazer as nossas necessidades, mas, ao mesmo tempo, o trabalho, ele pode sim ser fonte de saúde, mas pode também ser fonte de sofrimento, né? Fonte de adoecimento. Então, um pouquinho sobre esses contrastes, né? Um pouquinho sobre esse campo da saúde mental no trabalho que a gente vai conversar aí hoje no nosso evento chamado Reflexões sobre Psicologia e Saúde Mental no Trabalho, tá? Pessoal, vamos lá então. Deixa eu apresentar a nossa querida convidada, né? Professora Anaceli Pavão. É Gershman que fala? Ah, acertei. Que bom, porque eu não sabia desse último nome. Eu só conhecia até o Pavão. Então, professora Anaceli Pavão Gershman, ela é doutora em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, UEM, mestre em psicologia pela mesma instituição, especialista em gestão e práticas de recursos humanos pela Pontifícia Universidade Católica de Londrina, PUC Paraná, graduada em psicologia pelo Centro Universitário Filadélfia de Londrina, Paraná, atua como docente na Croton, que fala? Tá certo? Na Croton Educacional, na Universidade Pitágoras, Unopar de Londrina, e na Anhanguera Educacional, ambas nas modalidades ensino à distância e presencial. Atualmente está como professora colaboradora na Universidade Estadual de Londrina, UEL, tendo exercido em outros períodos a atividade de supervisora de estágio curricular na área de psicologia organizacional e do trabalho para os alunos dos últimos anos do curso de psicologia. Participa como professora convidada do projeto Perspectivação,
Modelo Educacional do Instituto Superior de Administração e Economia, ISAE, de Londrina, Paraná, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, FGV. Atuou como docente do Instituto de Ensino Superior de Londrina, Paraná, INESUL, onde ministrou aulas para o curso de MBA em Gestão de Pessoas, bem como exerceu a função de coordenadora do curso em determinado período. Atualmente, é convidada a ministrar treinamentos organizacionais, atuou na área de gestão de pessoas em organizações, apresenta experiência e interesse na área acadêmica, com ênfase em psicologia organizacional e do trabalho, psicologia social, gestão de pessoas, comportamento organizacional. Apresenta interesse de pesquisa em psicologia do trabalho e em organizações, psicologia social, identidade, subjetividade, trabalho e afetos. Bom, depois desse, né, currículo maravilhoso aí, mais uma vez eu agradeço, Ana Célia, você por ter aceitado, né, o convite aí para participar desse evento conosco, e passo então a palavra, né, só pedindo então para que os professores nas salas permaneçam com o áudio fechado enquanto a professora faz a sua fala, e aí, após a finalização, caso alguém tenha alguma pergunta ou comentário para fazer, aí podem abrir e a gente vai continuar aí o nosso debate. Muito obrigada, Ana. Fica com você aí a palavra. Boa noite. Para mim é uma honra poder estar com vocês essa noite, em especial pelo convite que me foi feito pela Letícia, que eu não vou mentir, é minha amiga, pessoa que eu admiro muito. Dar uma boa noite especial para todos os alunos e alunas do curso de Psicologia, e que prazer poder falar para o curso de ABS, que legal, fiquei super feliz de saber que vocês estão aí também. Né, uma boa noite especial para os professores e professoras, a Jennifer, Letícia, Rafael, Everson, também o William, né, que é o coordenador do curso, que se interessou em chamar vocês para essa minha fala. Então é um grande prazer, Letícia, muito obrigada, tá, pelo convite. Espero mesmo poder contribuir, né, porque além, né, da gente ficar muito feliz, também é um desafio, né, uma baita responsabilidade, mas vamos lá. Bom, pessoal, quando a Letícia me convidou, a ideia surgiu justamente, a Letícia explicou, por conta do dia 1º de maio, em que a gente celebra o Dia do Trabalhador. E é importante a gente resgatar essa data, porque o dia 1º de maio é um dia comemorado em vários países, não só no Brasil, né? E tem origem essa data em uma greve histórica que se deu no dia 1º de maio de 1886, nos Estados Unidos, a qual, né, trabalhadores foram às ruas reivindicar por melhores condições, redução de uma carga horária de trabalho muito opressiva, né? E a gente já vê que essa data, ela nasce da luta dos trabalhadores por, né, a diminuição do sofrimento, pelo reconhecimento do trabalhador como um ser humano, né? E, portanto, pela humanização do trabalho. Bom, feita essa introdução, eu gostaria então de compartilhar o meu material com vocês. E eu fiz um material assim, espero que esteja um material adequado, não enchi muitos slides, né? Porque a minha ideia não é que esta seja uma aula, né? Muito pelo contrário, eu quero que seja uma conversa. E quero muito que vocês participem, que depois, no momento das perguntas, vocês tragam também a participação de vocês. Então, eu vou compartilhar e eu peço para que a Letícia me avise se já está aparecendo, Letícia. Tá sim, Ana. Ah, ótimo. Então, vamos lá. O título da minha fala, Letícia já disse. Bom, eu quero caminhar com vocês por 3 eixos, tá? Um primeiro eixo, eu vou falar talvez mais direcionado ao pessoal da psicologia, e eu fiquei sabendo que são os alunos das turmas iniciais de psicologia, que bacana. Será que
todo mundo já sabia da existência da psicologia organizacional e do trabalho, né? Espero poder fazer uma apresentação dessa área para vocês. Então, por isso que o meu primeiro eixo vai ser sobre a POT, como a gente chama carinhosamente, a psicologia organizacional e do trabalho, mas eu acredito que também vai ser um momento interessante de reflexão para os alunos aí de ADS, tá? Depois a gente vai falar sobre a saúde mental no trabalho, que eu acho que é o tema central, né, da minha fala. E vou finalizar contando um pouquinho para vocês de uma experiência que eu vivi como pesquisadora, né, na minha pesquisa de mestrado, em que eu tive a oportunidade de entrevistar trabalhadores e vivenciar um pouquinho a partir, né, da fala desses trabalhadores, do depoimento deles, a vivência, né, as relações que eles construíam, né, no trabalho e como que eu pude alinhar a partir daí a prática desses trabalhadores com a minha pesquisa teórica, tá? Então vamos lá, vamos começar e eu pergunto para vocês, né, o que será que é essa tal de POT? O que é a psicologia organizacional e do trabalho? E muito rapidamente eu faço aqui uma definição, tá? Mas, por favor, saibam que é uma definição ultra mega resumida, tá? Podemos dizer que a POT, a Psicologia Organizacional e do Trabalho, é um campo de conhecimentos e de intervenções que se apropria do fenômeno do trabalho como objeto de investigação. Antes da gente esmiuçar um pouquinho mais essa definição, eu só queria contextualizar vocês, tá? A POT, ela nasce atrelada aos ideais de uma era industrial, né? Então, na época, né, da era industrial, a gente tem o surgimento de modelos de gestão e produção do trabalho, né, o famoso Taylorismo, Fordismo, que vocês vão aprender, vão estudar, né, certamente, em que a gente tem como proposta trazer uma certa racionalidade para o mundo do trabalho, com o objetivo de maior velocidade, maior produtividade, maior lucratividade, né, em referência ao sistema econômico social que ainda rege a nossa vida, né, como seres humanos, que é o sistema capitalista. E para isso, né, a gente tem em Taylor, por exemplo, né, uma noção, né, uma ideia de divisão do trabalho, em que existiam pessoas encarregadas de pensar o trabalho e outras encarregadas de executar o trabalho, né? Que eram, né, os operários, os trabalhadores das fábricas que estavam surgindo, né? E a partir daí era preciso então buscar o homem certo para o lugar certo. Essa era a máxima, né, dessa época, buscar o homem certo para o lugar certo, estruturando-se então a concepção, né, de que o princípio básico era adequar, né, o sujeito trabalhador ao ritmo e à forma impostos pela era industrial, pelo trabalho industrial. Aí nasce, né, o famoso recrutamento e seleção, que até hoje os profissionais de psicologia no mundo do trabalho atuam, né? Claro que hoje, né, de um modo muito mais atualizado, muito mais sofisticado, ainda é uma atividade bastante recorrente do profissional de psicologia dentro das organizações e também de outros profissionais, não só da psicologia, né? E aí, partindo daí, a gente vê e a gente estuda, né, nos livros de psicologia que a POT passa por algumas fases, né? Primeiro, a fase da psicologia industrial, que é essa que rapidamente eu expliquei para vocês. Depois, a fase da psicologia organizacional, que é aquela fase que acompanha as transformações do cenário socioprofissional, inclusive com pesquisas na área, a introdução da importância de pensar as relações humanas no trabalho, por exemplo, até chegar
nessa nomenclatura que até hoje a gente se refere à área, que é a Psicologia Organizacional do Trabalho, ou POT, né, em que ela está marcada por pensar o trabalho nesse novo estágio que a gente está vivendo, né, no mundo hoje atual, né, representado, por exemplo, pela globalização da economia, por uma sofisticação das tecnologias, né, o pessoal de ADS sabe muito melhor que a gente, né, e hoje, olha só, a gente ainda está atravessando uma pandemia, então o mundo se tornou muito mais complexo e o foco da psicologia organizacional e do trabalho hoje é pensar o ser humano, né, a sua vivência em relação com o trabalho nesse mundo complexo, né? Portanto, né, esse ser humano que também é um objeto de estudo, olhado com mais amplitude e mais complexidade, porque ele acompanha essas transformações que a gente vem vivendo ao longo aí da nossa existência. Muito bem, né? Então, fazendo esse panorama histórico muito rapidamente, eu quero, junto com vocês, pensar um pouquinho sobre a POT, para a gente pensar a POT, né? E aí eu quero apresentar a POT, a Psicologia Organizacional do Trabalho, para vocês, né? Em especial para vocês do curso de Psicologia. Como é que a gente pode pensar a POT hoje? Primeiro ponto, quando a gente entra no universo do trabalho, enquanto profissionais de psicologia organizacional e do trabalho, a gente não pode perder de vista o nosso objeto de estudo, o objeto de estudo da psicologia. Eu não vou entrar aqui em detalhes de abordagens, vocês vão mais ou menos entendendo um pouquinho dessa discussão ao longo do curso, mas de um modo geral a gente pode dizer que o nosso objeto de estudo é a subjetividade, né? Ou seja, essa interioridade humana que permite apreender o mundo à nossa volta, né, e nos construirmos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente interioriza, né, todas as experiências do mundo ao qual a gente vive, a gente também devolve para esse mundo a nossa singularidade. E por sermos seres sociais, né, a nossa interioridade, ela se constrói no processo de interação. E a gente tem o trabalho como uma fonte de interação, de relações sociais por excelência, né? A gente se constrói por meio do trabalho, a gente sobrevive por meio do trabalho, a nossa sociedade ainda está estruturada em torno do trabalho. Então, o papel do trabalho para a vida humana, singular e coletiva é central, né? É fundamental. Ele é fundante da nossa subjetividade, né? E, como eu dizia, ele ainda é o meio privilegiado, né, para a nossa sobrevivência. É por meio dele que a gente supre as nossas necessidades mais básicas, né? E também da nossa existência enquanto seres, né, que sonhamos, que pensamos, que desejamos, né? Que buscamos participar de grupos, mas que ao mesmo tempo buscamos nos singularizar, né? E é por meio do trabalho que a gente consegue experimentar e desafiar formas novas de fazer, né? Aperfeiçoar capacidades que a gente às vezes nem achava que a gente tinha. E a gente precisa pensar POT no mundo de hoje. Não dá mais para a gente pensar no profissional de psicologia dentro das organizações ou até mesmo fora delas, já a gente vai falar disso, como aquele profissional lá da era industrial, né? Ou talvez aquele profissional de 30 anos atrás já não é mais o mesmo, né? Porque o mundo já não é mais o mesmo, não é? Então, e sabendo disso, o trabalho e a vida humana não acontece no vácuo. A gente é submetido a uma lógica constituída por uma condição econômica, cultural, social, institucional, né? Portanto, a gente hoje precisa entender que nós estamos vivendo um mundo crescentemente complexo. E o trabalho também está, né, bastante complexo. Para vocês terem uma ideia, até para compartilhar um pouquinho, na minha tese de doutorado, que a Letícia muito bem conhece, né, porque ela foi a primeira que leu a minha tese de doutorado, eu tive a oportunidade de estudar o trabalho
E lá eu me referi ao mundo do trabalho não no singular, mas eu me referi ao mundo do trabalho no plural, mundos. Porque a gente tem vivido formatos de trabalho tão diferentes no mundo de hoje, né, que cada formato é por si só um universo de infinitas, né, variáveis e possibilidades, né? Hoje a gente tem, por exemplo, os trabalhos informais, os trabalhos terceirizados, os trabalhos virtuais, o teletrabalho. Hoje a gente ouve muito falar do empreendedorismo, os PJs, né, que são as pessoas jurídicas, prestadores de serviços, entre tantas outras modalidades, né, de trabalho que a gente vem presenciando e vivenciando no mundo de hoje. Então, é fundamental o profissional de psicologia entender, né, que ele está adentrando num terreno delicado, complexo e que precisa ser olhado, né, com todo esse cuidado e com todo esse esmero para que a gente possa criar, então, alternativas, né, de atuação nesse mundo. Outro ponto importante a nossa atuação em psicologia organizacional e do trabalho hoje é uma atuação extremamente ampla, múltipla, de estudos e ações, tá? Então, se engana você que pensa que quando você for um psicólogo ou psicóloga e você estiver lá, né, no mundo do trabalho como profissional e você só vai ter a possibilidade de atuar dentro de uma empresa, talvez você se imagine até numa mesa, né, de escritório, né, na frente de um computador ou no máximo fazendo recrutamento e seleção. Pode encontrar isso hoje? Lógico que sim, e que bom, ainda é necessário, mas, né, muito longe disso. A psicologia organizacional e do trabalho não se resume só a isso, né? Ela se amplia, né, significativamente. Hoje a POT ela está não só nas empresas privadas, mas também nos serviços públicos, nas ONGs, nas organizações não governamentais. A gente tem psicólogo hoje nos trabalhos solidários, né, economias solidárias, cooperativas. Hoje a gente tem profissional de psicologia organizacional e do trabalho nos hospitais, nas escolas, como profissionais autônomos prestando assessorias, consultorias e mais ainda, o profissional de psicologia organizacional e do trabalho hoje, ele está para além dos muros das organizações, né? Ele pode trabalhar com desempregados, com aposentados, com pessoas que estão em busca de trabalho, com pessoas que estão se preparando para se inserir no mercado de trabalho e até mesmo com aqueles que estão querendo mudar a sua carreira profissional. Então, é um leque gigantesco de possibilidades de atuação desse profissional. O que leva, né, a um outro ponto importante, que mais do que nunca hoje, se impõe a necessidade de um conhecimento multidisciplinar, multiprofissional, né? Então, o profissional hoje ele requer uma estreita interface com outros campos científicos e profissionais. Se ele estiver lá na empresa, é muito importante que ele converse com o advogado do trabalho, com o administrador, com o contador, né, com o gestor. Se ele estiver no campo social, é importante ele conhecer da sociologia, da antropologia, da assistência social, né, e tantas outras possibilidades aí de se aprofundar, né, no seu campo de estudos e atuação. E aí, o que a gente faz, né, no mundo do trabalho? Essa é uma pergunta interessante. Acho que, pensando em nós da psicologia, o nosso trabalho ele é muito voltado para explorar, pesquisar, analisar, compreender, porque o nosso objeto de estudo ele é um ser, né, em constante transformação, multideterminado. Então, a gente não tem verdade absoluta, a gente não tem resposta pronta, a gente não tem caminhos definitivos, né? Então é fundamental a gente explorar, buscar, construir hipóteses. Claro que a gente vai ter como
armadura, vamos dizer assim, o nosso referencial teórico, obviamente, né, que é a nossa lente teórica que nos ajuda a fazer a leitura do mundo ao qual a gente está ajudando a construir, mas, né, a gente não pode achar que a psicologia ela vai se valer de algo que é definitivo, né, ou uma técnica aplicada, pronto, eu já tenho uma resposta. Não. E por isso nós somos convocados o tempo todo a criar, a inovar. E aí eu vou para o meu penúltimo ponto, a construção de estratégias, né, de alternativas, procedimentos, né, de novas saídas, né, para a gente atuar dentro da psicologia organizacional e do trabalho. E a gente não pode pensar, né, o trabalho em extremos, né? O trabalho como uma possibilidade maravilhosa de eu me realizar, e também eu não posso pensar o trabalho como um inferno, né? De sofrimento total, de impossibilidades. Não. Né? O mundo do trabalho ou os mundos do trabalho não vêm prontos, né? A gente constrói, a gente ajuda a construir. Então, é um campo de possibilidades, de desafios que nos convoca o tempo todo, que nos provoca o tempo todo. E a gente precisa acreditar na possibilidade de abrir para debates, para discussões, né? E sempre há lacunas, sempre há desvios que nos ajudam a fazer com que as pessoas no trabalho possam realizar as suas atividades da melhor maneira possível. Para finalizar, então, a finalidade, né, máxima de tudo isso é, né, e aí eu uso até um termo dos autores da Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, a SBPOT, que inclusive é uma referência muito bacana para quem quiser se aprofundar nessa área, que diz que a nossa missão, né, a missão da psicologia organizacional e do trabalho é promover, preservar e restabelecer a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida no trabalho, né? Então, criar ambientes de trabalho saudáveis, propiciadores de crescimento, né? Ambientes em que há uma relação de reciprocidade entre empregadores, empregados, colegas, gestores. E a gente precisa se enxergar como agentes de mudança, ainda que elas sejam mínimas, ainda que elas sejam sutis. E também a gente não pode deixar de se considerar nessa categoria, porque também somos trabalhadores, né? Os psicólogos e as psicólogas. Então, para fechar essa primeira parte, eu trago uma citação do autor Faria. Ele é pós-doutor em psicologia. Ele diz que o psicólogo é uma força necessária para a saúde da organização, considerando ser ele um especialista em pessoas e ser a organização uma empresa viva. Tocar na humanização mais que fazer valer a desumanização. Então, essa é a nossa missão. E um tema que bate, né, muito à nossa porta, em especial nos dias atuais, em que a gente tem vivido, pensando nesses mundos do trabalho que eu me referi. Infelizmente, a gente vê mundos muito fragmentados e precarizados hoje, que é o tema da saúde mental no trabalho. O que a gente pode pensar sobre esse tema? Então, vamos lá, no nosso segundo eixo. Para começar nessa discussão, eu trago a citação do Dejoux. Vocês também, pessoal de psicologia, logo vocês vão conhecer essa pessoa aí, o Dejoux. Christophe Dejoux, ele é especialista em medicina do trabalho, em psiquiatria, ele é psicanalista e é francês, a nacionalidade francesa, e ele é um representante de uma teoria muito difundida e muito estudada, né, por nós, profissionais de psicologia organizacional e do trabalho, que é a chamada psicodinâmica do trabalho. De acordo com ele, o trabalho sempre coloca à prova a subjetividade, da qual esta última sai acrescentada, enaltecida, ou ao contrário, diminuída, mortificada. Então, até a Letícia comentou isso no começo, né, da nossa conversa aqui, né? O trabalho, ele tanto pode ser fonte de prazer, de gratificações, de realizações,
tanto quanto ele pode ser fonte de frustrações, de sofrimentos e de adoecimentos, né? Então, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu começo com um dado muito alarmante, tá? Que está numa obra do autor Braz de 2019, tá? Não tem tanto tempo assim. Antes da pandemia, imagine depois da pandemia, né? Que eu não busquei, mas imagino que isso possa estar ainda um pouquinho pior, né? O que é muito triste. Os transtornos mentais representam a terceira maior causa de longos afastamentos do trabalho por doença. Então, em primeiro lugar, a gente tem as LERS, que são as lesões por esforços repetitivos, e as DORT, que são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Em segundo lugar, a gente tem as lesões traumáticas, como, por exemplo, acidentes de trabalho. E em terceiro lugar, os transtornos mentais, sendo que destes, a depressão é a principal causa de afastamento no trabalho no Brasil, né? É algo assim alarmante que a gente precisa muito pensar. É urgente a gente falar sobre isso, né? E os autores, eles concordam que a origem desses adoecimentos está bastante associada ao que a gente chama no mundo do trabalho de estresse ocupacional, né, que é decorrente desses vários fatores ambientais de organização do trabalho, principalmente esses que a gente está vivendo hoje nesse mundo atual. A gente costuma dizer, tá muito corrido, tô estressado, porque de fato nós vivemos um mundo bastante estressante, né? Os fatores estressores são infinitos, né? A gente pode pensar que nas empresas, por exemplo, o cumprimento de metas sempre puxadas para cima, uma alta competitividade. Hoje, mais do que nunca, quem está empregado tem medo de ser mandado embora, insegurança, né? Em relação à volatilidade do trabalho, do emprego, da renda. Então, realmente, isso é algo que causa, né, o estresse. Mas o que é o estresse? Antes da gente falar rapidinho, né, do estresse ocupacional, é importante a gente entender que estresse faz parte do funcionamento biológico, né, dos seres humanos. Aliás, os animais também sentem estresse, né? O que é o estresse? O estresse é uma necessidade de ajustamento do nosso corpo frente a uma pressão do meio, né? Por exemplo, se você leva um susto, e até mesmo quando a gente está vivendo situações que são consideradas alegres. Por exemplo, a formatura de vocês, que vai ser daqui a alguns anos. Imagine o momento da formatura, que delícia que não é, e que estresse que não vai ser, né? Então, ou seja, a gente fica estressado, a gente fica pupila dilata, a gente fica com o coração batendo, acelerado. Então, o estresse, ele é uma condição, né, biológica, né, do nosso organismo. E o estresse, basicamente, ele se manifesta em 3 fases, né? Uma primeira, que é a reação de alarme diante de um agente agressor. Então, você está vivendo uma situação de pressão, o seu corpo reage frente a essa situação, até como protetivo, né? Como uma medida protetiva do seu corpo. Só que passou a situação de estresse, essa situação que gera estresse, seu corpo tende a voltar ao normal, tá tudo certo, né? Só ficou as fotos depois, né? Na formatura, por exemplo. Quando a gente passa por uma segunda fase, que é chamada de resistência, a gente tem aí uma persistência maior desses sinais de alerta do corpo. E a terceira fase do estresse, que seria a chamada exaustão, é aí uma fase mais severa, mais crítica, mais crônica, e que de fato é um campo aberto para adoecimentos, né? Então, pensando no estresse ocupacional, que é esse direcionado para o mundo do trabalho, a gente pode defini-lo como aquele que ocorre quando as exigências do trabalho não se igualam às capacidades, recursos ou necessidades do trabalhador. E é considerado um dos principais fatores psicossociais de risco no trabalho, ou seja, né, que podem levar o sujeito ao adoecimento. Voltando a falar um pouquinho do Dejur, ele vai dizer para nós assim, olha, o sofrimento, ele é inerente ao trabalho.
Aliás, a vida, né, gente? Quem que não sofre? A gente sofre, a gente passa por desafios. Olha essa pandemia, né? O quanto que ela provocou, né? Tantos sofrimentos, infelizmente. E a gente vive no mundo, a gente se desafia o tempo todo, passa por adversidades, então o sofrimento ele faz parte. E o Dejour, ele vai dizer que existem duas vias para esse sofrimento. Uma é a via de um sofrimento em que a gente, ainda que passe pelas dificuldades, a gente ainda consegue pensar em soluções, né? A gente consegue se unir às pessoas, pensar em saídas, cria novas possibilidades, né? Ou seja, um sofrimento criativo. Agora, uma outra via descrita pelo autor, que é a via patogênica, que é o sofrimento patogênico, aí é uma via que infelizmente pode, né, abrir para um campo de adoecimentos, que acontece quando todas as possibilidades que o sujeito busca para adaptar o trabalho aos seus próprios recursos internos, aos seus desejos, né, falham. E nem as defesas que ele consegue acionar para poder se proteger desse sofrimento dão conta disso. Então, quer dizer, um sofrimento que só gera mais sofrimento, né? Então, é algo que, infelizmente, no seu extremo, leva ao adoecimento. E aí, uma dessas manifestações é a tal da síndrome de burnout, que é algo que foi descrita, se eu não me engano, por um médico lá na década de 50, então era muito comum com o pessoal lá da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Depois foi bastante identificado também no pessoal da educação, professores, coordenadores pedagógicos, também pessoal da área de segurança pública, como, por exemplo, policiais, bombeiros, né? Hoje é uma síndrome que está presente em muitas outras categorias profissionais, né? Infelizmente. Vamos entender um pouquinho do que é a síndrome de burnout. Burnout é uma palavra em inglês. A expressão significa queimar por fora ou queimar por completo, né? Sugerindo justamente o desenho que eu quis trazer aqui para vocês, né? Justamente a ideia de uma vela se apagando até o último, né? Se consumindo por completo. A gente pode considerar a síndrome de burnout como um adoecimento psicológico, ou ainda um efeito psicológico do estresse no seu nível mais elevado, que é aquele que nós falávamos, né, o nível de exaustão. Então, é uma resposta a um estresse laboral crônico. Perceba a palavrinha laboral, porque a síndrome de burnout ela só é identificada no universo do trabalho, então ela está diretamente associada às condições e à organização do trabalho. Ela é considerada um esgotamento profissional crítico de natureza afetiva. Por quê? Porque é justamente do envolvimento afetivo excessivo que essa síndrome surge. Sabe aqueles profissionais muito dedicados ao trabalho, a ponto de ficarem muitas horas se dedicando àquele trabalho, né? Pessoas até queridas pelo grupo ao qual pertence, que não vê que normalmente deixa de lado outras esferas da vida para se dedicar ao trabalho, né? E aí, claro, outros fatores podem agregar a essas condições, como, por exemplo, um horário ruim de trabalho, não ter tempo para lazer, não ter tempo para, né, dormir direito, né? Então, tudo isso pode levar a esse esgotamento profissional que causa, então, esse apagar, né, da chama, né, que é fundamental para a gente poder viver, para a gente poder trabalhar, né, para a gente poder se relacionar. Tanto que essa síndrome, ela é considerada, ela é chamada de síndrome da desistência, ou ainda síndrome de perder o sentido da relação com o trabalho, né? Por quê? Porque a pessoa ela não vê mais sentido naquilo que antes ela fazia com prazer, né? Que antes ela era motivada a fazer. E um dos sintomas, né, dessa síndrome é que acaba envolvendo atitudes e condutas negativas dessa pessoa que está sofrendo com relação aos usuários, com relação aos clientes e com relação à própria organização do trabalho, né? Ou seja, essa pessoa, ela
passa a enxergar o outro como uma coisa, não como um ser humano, né? Ela se desgasta tanto que ela passa a desistir do outro, né? E aí ocorre uma espécie de dissimulação afetiva, né? Em que ela fica indiferente ao outro, né? Ela não consegue mais ver o outro como um ser humano, um parceiro que precisa de ajuda, que precisa de atendimento, né? E ela, né, muito provavelmente busca esse isolamento. Então é algo bastante sério. E um dado muito importante é que a síndrome de burnout, ela é hoje reconhecida como doença ocupacional. Inclusive, em 1º de janeiro desse ano, ela foi incluída no CID-11, que é a classificação internacional das doenças, né, da Organização Mundial da Saúde, e ela estão previstos, né, para aqueles que são acometidos por essa síndrome, os mesmos direitos trabalhistas de que qualquer outra doença relacionada ao trabalho, inclusive aposentadoria por invalidez, né? Tamanha urgência da gente falar sobre essa, né, essa condição. Pois bem, pessoal, para finalizar então, eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa, que eu acho que de algum modo vai ilustrar toda essa conversa que a gente teve até aqui, que é a minha pesquisa de mestrado, tá? Eu defendi o meu mestrado em 2015 e o meu doutorado em 2020, né? Tava começando a pandemia. E aí, no mestrado, eu fiz um trabalho de campo. Já no doutorado foi uma pesquisa bibliográfica, né? Então, no mestrado eu tive a oportunidade de conversar com alguns trabalhadores, né? O título da minha pesquisa é Muito Além da Ação, um estudo sobre emoções no mundo do trabalho. E foi, portanto, uma pesquisa de campo. E o objetivo dela foi investigar as emoções construídas na relação do sujeito com o trabalho, levando em conta suas vivências, suas interações com o mercado de trabalho e as exigências do cenário atual. Então, eu busquei os meus sujeitos da pesquisa num curso de pós-graduação, porque a minha intenção era que os sujeitos da pesquisa fossem pessoas graduadas e que estavam, de algum modo, exercendo um cargo de gestão, né, dentro de alguma organização ou instituição de trabalho. Foram, então, ao todo, 8 entrevistados, coincidentemente, 4 mulheres e 4 homens, e todos, portanto, estavam cursando pós-graduação e atuavam em algum cargo na área da gestão. E aí eu deixei os membros da banca de cabelo em pé, né? Porque eu, como nome fictício dos meus sujeitos, eu coloquei todos com a letra T, em alusão à palavra trabalho. Então tinha Thalita, Tadeu, Tarcísio, Thales. Imagina, coitado, né? Dos professores que tiveram que corrigir, que ler a minha dissertação. Se confundia tudo. Mas, enfim, eu vou apresentar para vocês a Thalita, que é uma das entrevistadas, né? Como a gente aprende, né? Nesses momentos. E perceba que eu vou falar da Thalita de 2015, tá? Que foi no momento, vou considerar 2015, que foi o momento em que eu fiz a defesa, né, do meu mestrado. Então, a Thalita, ela tinha 28 anos no momento da entrevista, tá? E ela havia sido promovida recentemente no emprego que ela estava, havia aproximadamente 3 anos. E a Thalita, ela relatou a postura do gestor dela, nas palavras dela, uma postura opressora, né? Ela revelou que ela sofria forte pressão ao se ver envolvida em atividades para as quais ela não tinha o mínimo de preparo, o que, segundo ela, desencadeou emoções negativas, né? E que ela aliviava através do choro. Então, ela contava que quando, às vezes, ela estava lá trabalhando e chorando, aí chegava alguém, ela estava chorando, né, desesperadamente, para poder, ela dizia que era a válvula de escape, né? E até falas dela, ela falava assim, eu chorei, eu choro, né? Pelo menos passou e eu continuei trabalhando e sobrevivi. Ela contou, né, que um dos momentos que, segundo ela, né, passou dos limites foi quando o gestor direto dela convocou ela
para trabalhar sozinha na empresa num período de recesso. Era um final de ano e ela conta que ela estava sozinha na empresa e quando a outra gerente chegou na empresa e viu ela lá, ela disse que se assustou e falou: "O que você está fazendo aqui? Vai embora", né? Então ela conta que esse foi um dos momentos assim muito tristes para ela. E a Thalita, ela relatou de uma maneira muito nítida, pressões vividas no trabalho e que, somadas a outras pressões da vida pessoal, refletiram muito na saúde dela. Tanto que ela falava que ela sofria de estresse, ela até chamou, eu tenho essas psicossomáticas. E ela passou a tomar medicamento para dar conta de todas essas pressões, né? E um dos estopins pelos quais, né, um dos estopins dessa relação com o gestor, com a Thalita, ocorreu quando foi implantado um novo programa de gestão na empresa. Então, ela contou que foi lançado um software para o qual os funcionários foram treinados. Então, depois houve uma pesquisa e, por fim, tinha que ter a conversa com o gestor. E aí, ela falou que uma das etapas, né, desse programa era uma autoavaliação no sistema, em que o trabalhador ele inseria notas para o seu próprio desempenho, e as maiores e a menor nota deveriam ser justificadas, para que depois o trabalhador pudesse sentar com o seu gestor e conversarem sobre esses conceitos dados, né? E ela contou que quando ela deu uma determinada nota para si mesma, o seu gestor tinha dado uma nota muito inferior e que o propósito da conversa com o gestor seria chegar num consenso, mas que com esse gestor era impossível e que ela não tinha forças para defender, né, a nota dela. Ela também fala que com o gestor ele não tinha sentimento. Isso são palavras dela, e ela confessou que ela começou então a tomar antidepressivo para conseguir lidar com a situação, e ela revela que não era só ela que havia começado a tomar medicamento, mas outras colegas também. E eu trago uma fala da Thalita. Ela diz assim: "Foi tão triste porque foi assim, esse período lá foi uma decepção muito grande. Eu lembro as outras que eu já tinha passado, mas eu lembro até hoje de quando ele me ligou para avisar que eu tinha passado no processo seletivo, eu nem desliguei o celular, eu comecei a gritar, todo mundo, aquela comemoração, e de repente, a própria empresa que você vibrou tanto, você ficou tão feliz, ela te põe para baixo de uma forma absurda, de você... Não querendo ser dramática, mas até passaram coisas na minha cabeça que, o que eu tô fazendo nesse mundo? Para que tanta pressão na minha cabeça?" Falas dela. Então, o que eu pude concluir muito brevemente aqui, né? Pensando junto com vocês a respeito da experiência que eu tive ouvindo a Thalita, e não só a Thalita, mas os outros sujeitos da minha pesquisa, né? Que, primeiro, o trabalho, por exercer um papel central na vida humana, aciona um mar de estados afetivos, né? E que se mistura aos componentes oferecidos pelo próprio ambiente de trabalho, pela gestão do trabalho. E, além disso, né, ficou muito claro na Thalita o quanto que modelos e práticas de gestão, né, muitas vezes adotados pelas empresas, afetam diretamente o desempenho, né, no trabalho e também as relações construídas ali, né, no meio organizacional, e também a própria imagem do trabalhador consigo mesmo, né? Sem contar que hoje a gente sabe que a participação pessoal, né, e até afetiva do sujeito no trabalho, ela é muito maior, né? Ela é muito mais requisitada, exigindo dele essa mobilização da sua subjetividade. No segundo ponto, todos os sujeitos da pesquisa, de uma forma ou de outra, demonstraram que foi a ligação com o outro, os afetos gerados nessa interação, que determinaram a qualidade das experiências vividas no trabalho, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, o gestor que provocou esses sentimentos tão negativos em Thalita e levando-a, né, possivelmente ao adoecimento, né? E a gente também percebeu na fala da Thalita uma
uma linha muito tênue de assédio moral, né, que é um outro tema aí que a gente, uma outra hora, quem sabe a gente pode conversar, quanto também, né, a importância do reconhecimento no trabalho, não só dos gestores, mas dos colegas, né, que alimenta as relações e que alimenta essa realização, essa vontade de sempre buscar mais, de estar ali, de querer também produzir, né, e se produzir no trabalho. E por isso é nosso desafio, né, contribuir para modificar o destino do sofrimento e favorecer a sua transformação em criatividade, beneficiando a subjetividade. Então, muitas vezes, vai ser o psicólogo, a psicóloga, lá na organização, na instituição, em qualquer contexto social, que vai apontar, que vai sinalizar situações em que a saúde do trabalhador está sendo ameaçada. Então, é fundamental esse nosso papel. Com isso, então, eu encerro a minha fala, deixo aqui até as referências, né, que eu fiz a leitura aí para embasar um pouquinho a minha fala, e agradeço muitíssimo vocês estarem aí me ouvindo e se disponibilizando a pensar, né, sobre esses temas que são tão fundamentais para a vida da gente, e me coloco à disposição de vocês para as perguntas, para as considerações. É isso. Queria agradecer muito a sua participação, Ana. Eu tenho aqui uma pergunta reservada, mas queria primeiro abrir a oportunidade para que os nossos alunos, né, e professores também, claro, de psicologia, de ADS, caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário para fazer, por favor, fiquem à vontade. Ah, que bacana, ó. No terceiro período, um aluno perguntou lá em ADS onde eles podem buscar ajuda sobre esse assunto. Ótima pergunta. Eu me referi muito brevemente, mas que bom, obrigada pela pergunta, que é a oportunidade de eu esclarecer um pouquinho mais. Existe uma associação que nós chamamos de SBPOT, que é a Associação ou Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, que eles têm uma vasta produção, né, acerca dos temas que envolvem o trabalho, inclusive produções de livros, de artigos. Existe o site, isso, perfeito, Letícia colocou ali, o site da própria SBPOT, eles trazem vídeos no YouTube explicando vários desses temas, inclusive temas voltados para a saúde mental no trabalho. Então, acho que seria uma fonte muito bacana, porque ali a gente tem um conjunto de profissionais muito gabaritados, pesquisadores, atuantes na área, e que podem esclarecer muitos desses temas, né, para nós. E também a gente não pode esquecer da nossa associação, da Abrapso, né, que é a Associação Brasileira de Psicologia Social, que abarca tantos contextos, né, da psicologia, e inclusive a psicologia do trabalho. Existem muitos pesquisadores que são da psicologia social do trabalho e que pode também ser uma fonte aí rica para que vocês busquem se aprofundar um pouquinho mais nesses temas, tá? Até, Ana, só para complementar, né, a pergunta, acho que, claro, né, você falou aí sobre a SBPOT, sobre a Abrapso, que são, né, associações aí importantíssimas, né, no Brasil, e que com certeza podem ser fonte de pesquisa, de conhecimento, mas acho que até pensando que é uma pergunta que veio de uma turma de ADS, penso que até talvez eles estejam perguntando num sentido mais prático, assim, né? Onde eu posso buscar ajuda, né? Se eu estiver passando por essa situação, como eu posso buscar ajuda, né? E aí, já vou emendar aqui com a próxima pergunta, também do terceiro período de ADS. A pergunta é a seguinte: como conseguimos preparar as nossas emoções para o ambiente de trabalho, visto que as emoções atrapalham as nossas decisões?
Ah, que lindo! Lindo! Por quê? Porque você entrou num ponto muito interessante da minha pesquisa, tanto de mestrado quanto de doutorado, né? No mundo do trabalho, talvez até os dias atuais, né, a gente tem essa ideia de que as emoções elas atrapalham a razão, atrapalham, né, o desenvolvimento das atividades, né, porque elas vão distorcer as tomadas de decisão. E quando a gente começa a pensar nas emoções, e aí eu prefiro usar o termo afetos como não uma classificação daquilo que a gente sente, tô feliz, tô triste, tô com raiva, tô com isso, tô com aquilo, mas como a capacidade de afetar, né? Ou seja, o afeto como o efeito que as relações produzem em nós, a gente começa a pensar, né, nas emoções, nos afetos, como algo muito mais possível, muito mais concreto, muito mais da nossa humanidade. Então, quando você pergunta, né, como conseguimos preparar as nossas emoções para o ambiente de trabalho, a gente precisa entender que as nossas emoções, elas estão diretamente ligadas às nossas relações. Então, a partir do momento em que você tem a possibilidade, primeiro, de não colocar a emoção ou o afeto que você está sentindo como algo ruim, negativo, que deve ser negado ou que deve ser deixado em segundo plano, mas você colocar aquilo como algo para ser compreendido, para ser aceito, porque é do humano, e você possibilitar espaços em que isso possa ser trazido, possa ser falado, possa ser discutido, possa ser compreendido, né? Possibilitando relações de qualidade, relações de aprendizado, relações abertas de confiança, né? Que você pode falar sobre isso e juntos pensar em estratégias de como fazer um trabalho melhor, mais adequado, mais saudável, você também está modificando a qualidade das emoções, dos afetos, né? Então, eu acho que é por esse caminho, né? Não existe, eu não vou te falar, leia esse livro, vai por esse caminho, porque não é muito, né, aquilo que eu acredito. Aliás, a gente vê hoje uma gama de ofertas aí, de livros, de mídias, né, muito voltadas à instrumentalização das emoções, inteligência emocional, né? Muito no sentido de talvez direcionar para o sentimento, para sentir uma determinada emoção, né? Se você for por esse caminho, você vai sentir aquilo. Será que nós somos assim, né? Nós somos tão envolvidos em múltiplas dimensões, né? Às vezes a gente quer sentir uma coisa, a gente sente o contrário. Então, é tão importante a gente entender que os nossos afetos, né, a gente não deve tratá-los como instrumentalizados, né? Sente isso, faz aquilo, né? Mas como a capacidade mesmo de afetar, né? Ou seja, quanto mais relações produtivas, quanto mais eu puder falar sobre aquilo que eu estou sentindo, ser ouvido, né? Poder contar com pessoas que me ajudem a criar saídas, estratégias para situações difíceis que eu estou vivendo, muito mais eu vou ter a possibilidade de afetos alegres, afetos positivos, alterando então a qualidade das emoções, tá? Então eu vou por esse caminho. Então, lá no primeiro período, né, com a professora Jennifer, surgiu a seguinte pergunta. Ana, gostaria que você falasse um pouco sobre os sofrimentos causados pelo trabalho diante do contexto atual, marcado pelo desmonte de direitos. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta e uma pergunta, assim, muito desafiadora, né? A gente tem visto que, infelizmente, né, como nós falávamos na minha fala, o sofrimento no trabalho vem se intensificando, né, à medida que a gente vem acompanhando esses processos de mudanças, de fragmentação, de precarização do trabalho, né? A gente tem visto um cenário de muita informalidade, de escassez de trabalhos formais. E aí, claro, as pessoas precisam buscar outras alternativas, né? A gente tem, né, os trabalhos nesses setores mais informais da economia. A gente tem, por exemplo, as uberizações, que é a uberização, que é um fenômeno hoje estudado, inclusive, que são os trabalhos aplicativos, né, que são possibilidades aí de buscar uma renda, uma fonte de renda.
inclusive sendo um trabalho exercido até por pessoas formadas, né, que já tem uma trajetória. Então a gente realmente vê um mundo bastante precarizado no que se refere à realização, né, ao sentido do trabalho. E aí a pergunta né, sobre os sofrimentos causados, né? Os sofrimentos, infelizmente, vêm em proporção a essa fragmentação, essa precarização. E aí a gente vai encontrar não só nos consultórios de psicologia, mas dentro das organizações, fora das organizações, nas políticas públicas, inclusive, saúde coletiva, que também se apropriam da saúde mental do trabalhador, pessoas que vão chegar adoecidas, né, com sofrimentos advindos dessas novas condições de trabalho. E aí, né, o que a gente pode fazer? A gente pode juntos pensar, criar estratégias para minimizar, né, da melhor forma que a gente conseguir o sofrimento desse trabalhador. E aí, para responder essa pergunta, eu vou no seguinte caminho. É muito difícil a gente fazer isso sozinho. Agora, quando a gente pensa na união, né, de ações no trabalho em rede, no trabalho multiprofissional, né, em outras formas, em outras alternativas, como, por exemplo, é o caso da economia solidária, que vem crescendo, felizmente, né, como uma opção aí contrária a essa que a gente vê hoje no mundo atual, a gente tem, né, talvez uma luz no fim do túnel. Se a gente pensar sozinho, a gente fica, né, talvez num beco sem saída. Mas se a gente pensar coletivamente, proporcionando espaços como esse, por exemplo, de juntos a gente dialogar sobre isso, refletir sobre isso, e lá no campo profissional também, falar com assistente social, falar com o médico, falar com, né, com os profissionais envolvidos nessa temática, acho que a gente pode juntos pensar em ações, em soluções, em caminhos, né, em trechos, né, que facilitem, né, a gente lidar com esses sofrimentos tão intensos e levem aí pelo menos um mínimo de qualidade de vida, de saúde para essas pessoas que estão sofrendo tanto, né? Então, infelizmente, não há uma resposta, não há, né, um caminho certo, definitivo, mas eu acho que a saída é na união, né, na junção aí de forças para pensar juntos saídas e possibilidades, né? Se um colega de trabalho ou faculdade sofre algum tipo de surto por estresse, como podemos ajudá-lo? Isso é delicado, né? Esse surto, né? Eu não sei exatamente o que você quer dizer com isso. De repente a pessoa ficar agressiva, né? Ou começar a se debater. Enfim, existem várias manifestações disso. Mas se ela passa a externalizar esse sofrimento diante das pessoas, é que algo de fato está, né, num limite, talvez até tenha passado desse limite. Então, acho que o importante é você, primeiro, acolher, né, essa pessoa. Se você tiver alguém próximo de você, né, especialmente falando aí do curso de psicologia, um professor, alguém que possa te ajudar nesse acolhimento e encaminhar, né, essa pessoa para alguém que possa acalmá-la, que possa direcioná-la, seria o ideal, né? Mas eu acho que o mais sensato a se fazer é acolher, estar junto, perguntar, né, o que você precisa, né, como que eu posso te ajudar, deixar ela expressar aquilo que ela está sentindo e buscar, claro, ajuda especializada nesse caso, né, para que essa pessoa possa ter aí o devido atendimento e acompanhamento, seja qual for, né, o caso dela. Mas, de fato, é algo bastante complicado, né? Algo que assusta, inclusive, né? E que é só vivendo mesmo para a gente tentar buscar ali meios de auxiliar. Mas o acolhimento e se colocar, né, no lugar, eu acho que humanizar o outro, acho que é o mais importante, né? Não vê-lo como alguém ali que, louco, ou isso ou aquilo, isso jamais deve fazer parte, né, desse momento. A gente precisa humanizar, né, essa acolhida, deixá-lo se expressar e chamar alguém, né, se for esse o caminho, para que possa nos ajudar, né, no melhor direcionamento. Certo? Mas não é algo fácil mesmo. Com certeza.
Às vezes até, né, em situações mais gravosas, assim, chamar o SAMU, né, pedir auxílio aí de quem realmente tenha condições de dar uma assistência ali mais específica, né, para essa pessoa, porque dependendo da gravidade da situação, né, pessoas ali que não tenham um instrumental ou, né, um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto não vão nem conseguir socorrer ali, né, fazer uma intervenção. E pode até agravar mais, né, o quadro, né? Então, se existe a possibilidade de chamar alguém especializado, é a melhor saída mesmo, né? Lá no primeiro período, né, com a professora Jennifer, perguntaram: a aposentadoria por invalidez não agrava a condição da pessoa com burnout? Como é realizado esse procedimento? Tá. Olha, não é muito a minha área, mas talvez perguntar para quem de fato lida diretamente, né, com esse tipo de condição. Mas vamos pensar juntos, né? Quando um sujeito ele está em vias de uma aposentadoria por invalidez em decorrência da síndrome de burnout, é porque infelizmente é um sujeito que está com um sofrimento muito intenso, com um quadro de adoecimento já bastante elevado, né? Então, essa pessoa, ela precisa se cuidar, e é claro que uma aposentadoria por invalidez, ela vai ser concedida ao trabalhador, né, a partir de várias avaliações, de várias perícias médicas, psiquiátricas, psicológicas, né? E quando isso é concedido é porque, de fato, essa pessoa precisa se afastar, né, para se cuidar e para pensar, né, na sua saúde em primeiro lugar, né? Então, talvez nesse sentido, não que seria um agravamento, mas pensando que ela poderia, a partir de um quadro mais tranquilo, depois dela ter passado por um processo de tratamento, ela ressignificar, né, a sua vida com o trabalho, né? Pensar em outras possibilidades, né? Buscar outros tipos de atividades e aí retomar a sua vida, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente precisa pensar. O aluno que estava tentando falar com você, ele entrou aí na chamada para tentar fazer a pergunta diretamente. Cadê o Marcelo? Vamos lá, Marcelo. Oi, Marcelo. Opa. Onde é o áudio, Marcelo? Marcelo, nós estávamos te ouvindo, tá? Se você quiser abrir novamente o microfone, só peça para o pessoal aí em volta ficar quietinho para a gente poder te ouvir melhor. Você não consegue abrir a câmera, Marcelo, para eu te ver? Tá me escutando, professora? Eu tô. Tá. Então tá, eu não estou ouvindo vocês, mas eu vou fazer a pergunta, daí depois eu fecho e a gente escuta por aqui. Tá? Okay. Primeiro, é um prazer estar falando contigo, professora. Três questionamentos que eu gostaria de fazer. O primeiro seria o seguinte: a respeito dessas 8 pessoas pesquisadas, o trabalho com essas 8 pessoas. Essas 8 pessoas conseguem representar todo esse mundo do trabalho, toda essa relação que houve do trabalhador com a empresa, da síndrome, da saúde do trabalhador? Essa é a primeira. A segunda situação seria que a gente, respeitando, claro, cada pessoa tem a sua subjetividade, mas a gente consegue trazer, idealmente, qual seria essa relação que deveria existir nas empresas entre trabalhador, estrutura organizacional. Então, a gente tem mais ou menos um caminho idealizado a ser seguido. E a terceira situação seria a própria síndrome de burnout, que o que eu percebo é que em várias situações nós temos uma síndrome diagnosticada só por uma visão. Por exemplo, a gente olhou aí a fala de uma pessoa que tem todo o seu sentimento, toda a sensação, mas além dessa sensação dela, tem todo o histórico dela, a sua relação, a sua vida, que ela traz tudo. E parece que a síndrome é o ponto de fechamento, mas
a gente está focado na área do trabalho e aí até a dificuldade de forma organizacional de ter acesso a essa vida privada dela, já que normalmente a síndrome vai trazer só a relação final ali, mas não, por exemplo, pessoas com dificuldades extremas no relacionamento, vida conturbada e assim, e a síndrome se apresenta como ponto foco. Então, essa dificuldade, eu não sei se deu para entender. Sim, entendi, Marcelo. E se por acaso eu precisar que você retome, você fica aí a postos, hein? Marcelo, muito obrigada pelas suas perguntas e que bom te ouvir, né? Isso é muito bom, dá a impressão que eu tô aí, junto com vocês, aí é bom. Vamos então à sua primeira pergunta, Marcelo. Quando você fala dos 8 pesquisados, né? É muito importante a gente entender que eu fiz a minha pesquisa fundamentada numa metodologia de pesquisa, tá? Que é uma metodologia qualitativa que me respalda para buscar nesses trabalhadores, nessa quantidade, vamos dizer assim, de sujeitos, né, o fenômeno psicológico que eu quis pesquisar, tá? O entendimento, né, do meu viés teórico, respaldada pela minha metodologia qualitativa, me ajuda a pensar que na individualidade do sujeito eu encontro a totalidade. Porque a gente não tem um sujeito apartado do universo social, né? Esse sujeito, embora ele seja individual, ele traga as suas questões pessoais, a sua vida, ele de algum modo, ele está refletindo as condições históricas, sociais e culturais aos quais, né, ele está submetido, né? Aliás, né, a nossa subjetividade, o nosso mundo interior tem como matéria-prima o mundo exterior, a vida social. Então, respaldada por uma metodologia que me direcionou, a gente consegue enxergar naquele indivíduo, seja ele único, ou seja, né, representado por 8 pessoas, a totalidade e a condição social que essas pessoas estão vivendo, tá? Segundo ponto, Marcelo, quando você fala que existe uma relação ideal, né? Acho que na vida a gente sonha, né, em ter relações ideais, né? A gente quer ter relação ideal no trabalho, na vida pessoal, com os amigos, mas a gente vive a vida concreta, a vida da realidade, que muitas vezes é dura, de imprevistos, de obstáculos, né? Acho que existe uma relação que pode ser construída no universo do trabalho que seja saudável. E aí entenda o saudável, né, como uma abertura para múltiplas definições, que vai depender de cada ambiente, de cada relação construída, das interações, das convivências das pessoas que vão sendo continuamente estabelecidas no ambiente onde elas estão. Né? Então, talvez uma resposta ideal seriam relações em que as pessoas se sentem bem, querem estar, são ouvidas, elas possam trazer aquilo que elas sentem, né? Retomando a pergunta do pessoal sobre as emoções, que elas possam ser ajudadas, que há cooperação, né? Que há comunicação e que as pessoas possam falar, né, aquilo que elas têm vontade, colaborar com o trabalho ao qual elas fazem, né? Porque às vezes existe muito isso, né? No mundo do trabalho, você às vezes recebe ordens de cima para baixo e você que está ali trabalhando todo dia, você que vê o problema, às vezes você não é ouvido. Então, seriam essas, né, condições que tornariam, né, uma relação de trabalho saudável, uma relação de trabalho em que as pessoas encontrem a saúde, né? Isso é fundamental. E por fim, né, você fala, né, da síndrome de burnout como o estopim, né, o fechamento. Um ponto importante aqui, né, e é algo que até eu trouxe na minha pesquisa, embora a gente estude, embora a gente acredite muitas vezes que a gente fala isso, né, ó, vida pessoal você tem que deixar lá em casa, aqui no trabalho você tem que ser profissional. E aí eu pergunto para vocês, será que a gente consegue fazer isso, né? Claro que não.
didaticamente talvez, né, teoricamente talvez, mas na prática a gente é tudo junto e misturado, né? Nós levamos as nossas questões, os nossos afetos, né, tudo aquilo que a gente vive em casa para o trabalho e vice-versa, tá? Então esse é um ponto importante que a gente deve ressaltar. Então é claro que esses sujeitos e os trabalhadores que sofrem, eles também trazem, né, nesses sofrimentos, elementos da sua vida pessoal. Nós somos um todo e a gente vai agregando essas experiências ao longo da nossa vida. Só que é muito importante quando a gente detecta, por exemplo, a síndrome de burnout, e aí a gente é também respaldado por todo, né, a Organização Mundial da Saúde, né, a Classificação Internacional das Doenças, de que a síndrome de burnout, ela é um adoecimento originado nas condições de trabalho. Isso é fundamental. E é aí que ela se diferencia, por exemplo, do estresse, né? O estresse, como nós falávamos, ele é da vida, faz parte da vida da gente. Assim como, por exemplo, a depressão. Inclusive, a síndrome de burnout pode evoluir para um quadro de depressão, né? Agora, a síndrome de burnout, uma vez detectada, ela precisa, né, ao ser caracterizada como tal, ela precisa estar associada ao ambiente de trabalho, ao ambiente de trabalho, com a sua organização do trabalho falha, com as suas pressões, com, né, as suas metas abusivas, entre tantas outras variáveis, né, que vão ser aí a característica para que uma pessoa possa vir a ser classificada como alguém que tem e que apresenta essa síndrome de burnout, tá? Então, é importante também a gente entender isso. E aí, Marcelo, acho que vem ao encontro, inclusive, da pergunta anterior, é todo um cuidado muito grande que a gente precisa ter, né, de entender, né, quais são as condições de trabalho a qual esse sujeito está vivendo que possibilitou com que ele viesse a adoecer nesse nível, né? Que condições são essas que possibilitaram esse adoecimento? E fica muito nítido, inclusive, nos depoimentos. E aí convido vocês, busquem no YouTube depoimentos de pessoas, claro que de uma maneira confiável, né? De pessoas que sofreram ou sofrem dessa síndrome, o quanto que nitidamente ela está relacionada às condições aversivas e opressivas do trabalho, tá? Marcelo, espero ter podido responder e fico muito feliz, viu? Pelos seus questionamentos, pelo seu interesse aí nessas questões. Obrigada. Ana, só para complementar, né, acho que nesse ponto que você falou das pessoas buscarem saber um pouco mais sobre essas vivências de sofrimento no trabalho, acho que o site assediomoral.org, né, é um site maravilhoso, perfeito, feito, construído por pesquisadores da área, né, em que eles expõem não só estudos, né, sobre isso, quanto falas, né, vivências ali das pessoas dentro de situações das mais bizarras possíveis que vocês possam imaginar em contextos aí de trabalho que geram, né, esse adoecimento, esse sofrimento. Então, o site assediomoral.org, né, é muito interessante aí como uma fonte de pesquisa para vocês se aprofundarem um pouquinho sobre isso também. Ana, temos aqui ainda 2 perguntas. Você acha que você aguenta o baque aí? Vamos embora! Então tá. Que bom. Pessoal, então vou só, né, passar uma pergunta que está no chat e uma outra que é do segundo período de psicologia também. As duas são do segundo período de psicologia. E essa outra pessoa quer também falar com você, então vou ler primeiro a pergunta do chat, depois a gente abre para outra pessoa falar, tá bom? E aí, pessoal, a gente encerra as perguntas, tá? Pra gente poder liberar a Ana Célia, liberar vocês pro intervalo, né? Os professores, tudo mais, tá bom? Então vamos lá, pergunta que está no chat.
nas relações de trabalho com os trabalhadores, acredito, né, lendo a pergunta, me parece, me corrija aí a pessoa que fez a pergunta se eu estiver errado, mas me parece que eles estão questionando um pouco mais sobre a própria atuação da psicologia, né? Então, nas relações de trabalho com os trabalhadores, quando se tem algum conflito, como que seria abordado, né? Através de palestra ou seria uma abordagem mais individual? Tá. Ótima pergunta também, e acho que ela vai muito ao encontro do que nós já falamos, né? É muito importante nós da psicologia sempre questionarmos a nossa atuação e questionarmos aquilo que a gente está vivenciando naquele meio, tá? E uma primeira pergunta que eu faço para vocês, né, que origem é esse conflito? Será que o conflito ele é necessariamente algo ruim, que precisa ser evitado ou precisa ser abortado usando a falha, né? Não sei se é um ato falho da pergunta. Então, o conflito, ele é inerente à vida humana. A gente entra em conflito com a gente mesmo, né? Que dirá e nas relações em que a gente tem uma diversidade de formas de pensar, agir e sentir. Então, eu vejo que, primeiro, né, vai muito de cada relação, de cada lugar, de cada ambiente, claro, né, não tem uma resposta também padrão ou universal para todos os lugares, mas vai da gente entender de onde que vem, né, compreender. A compreensão aí é fundamental, né? Por que esse conflito veio à tona? O que ele significa? O que ele está dizendo nas entrelinhas, né? E muito mais do que buscar solucionar o conflito rapidamente para as pessoas, né, não brigarem ou não, é você dar o espaço para as pessoas falarem, né? Colocarem aquilo que elas estão sentindo, as necessidades que elas estão trazendo, as demandas que elas estão trazendo. E aí a abordagem, ela pode ser de variadas formas, né? De repente é um conflito que se dá entre duas pessoas, você pode fazer, né, uma reunião de confrontação, desde que, claro, com muito cuidado, com uma mediação bastante, né, ali cuidadosa, né? Ou você pode conversar com um, depois conversar com a outra pessoa e depois promover um encontro, ou de repente abrir para um grupo para falar, para conversar, né, para expor as suas questões, as suas necessidades, né? Existem várias formas aí de mediação, de negociação de conflito, mas o importante é compreender, né, e juntos tentar encontrar aí uma solução, um consenso. Agora, Adriana, se você puder então abrir aí o microfone, falar com a gente, pode fazer a sua pergunta. Oi, boa noite. Oi, Adriana. Olá. A minha pergunta é a seguinte. A síndrome de burnout, quem dá o diagnóstico? Psiquiatra ou psicólogos? E eu acrescento, o afastamento do trabalho, mesmo tendo um CID, como você comentou, o empregado é afastado no primeiro momento, mas ele acaba não querendo ser exposto a esse diagnóstico, pois ao retornar, algumas vezes ele é julgado, taxado, Sim. E em determinado tempo no serviço, ele é descartado. Sim. A minha pergunta é, há lei que o assegura diante de tal fato ocorrido? Sim. Adriana, é outro desafio a sua pergunta, porque não é necessariamente o meu campo de atuação, mas eu vou pensar junto com você e acho brilhante essa sua colocação, essa sua preocupação. Primeiro ponto, tá? A síndrome de burnout, ela pode ser detectada até mesmo pelos colegas de trabalho, né? Ou por um profissional de psicologia dentro das organizações, mas quem faz esse diagnóstico, né, é uma equipe especializada, composta, obviamente, pelo psiquiatra, né? Por um psicólogo ali da área da saúde, em parceria com esse profissional, psiquiatra, médico, que vai, portanto, gerar esse CID, como você muito bem lembrou, tá? Mas é possível você detectar sintomas, ou pelo menos você sinalizar a pessoa de que ela precisa se olhar, de que ela precisa buscar ajuda, que muitas vezes ela precisa, né, buscar um auxílio mais especializado, tá? Quando você fala dessa pessoa que retorna ao trabalho e aí muitas vezes é exposto, é julgado e é taxado, olha, Adriana, você fala de algo
tão sério, tão importante, que eu vejo que é um baita desafio da psicologia organizacional e do trabalho, que é conscientizar, né, os trabalhadores. Isso é um trabalho de formiguinha, né, da importância da humanização no mundo do trabalho, né, de que as pessoas, elas têm limites, elas têm necessidades, né, elas têm falhas, e que isso precisa ser encarado como um acolhimento, né, porque se aquele seu colega traz, né, uma situação de sofrimento que leva a um adoecimento, né, infelizmente, talvez é por uma condição de trabalho que você também está vivendo e que às vezes, né, infelizmente, pode ser a sua vez, né, num outro momento. Então, é essencial essa conscientização desse acolhimento, dessa empatia, né, de aquele colaborador que retorna ao trabalho, ele poder ser recebido pelos seus colegas com carinho, né, com zelo, participando esse colega de novo da comunidade ali de trabalho, o que não é fácil, tá? O que não é nada que você faz da noite para o dia, né? Mas é algo que é um trabalho mesmo de formiguinha. E olha, Adriana, só da síndrome de burnout ter um lugar, né, na lei, né, ou seja, ela ser entendida, considerada como uma doença do trabalho, que inclusive propicia para aquele que apresenta essa síndrome direitos trabalhistas e previdenciários em decorrência da doença, acho que já é um grande avanço, e aí a gente já pode dizer que a lei, né, está sim, ou pelo menos está se mobilizando a favor dessas pessoas que sofrem esse tipo de adoecimento, tá? É isso, obrigada, Adriana, também pela sua dúvida, pela possibilidade de me ajudar a refletir também sobre isso. Pessoal, como eu falei então, né, vamos encerrando o nosso evento por aqui. Queria novamente agradecer muito a participação da professora Ana Celi. Acho que a gente viu o quanto mobilizou, né, os alunos, surgiram várias perguntas, muita discussão. Isso significa que envolveu os alunos, contribuiu, fez pensar. Estão falando aqui, ó, os estudantes adoraram a palestra. Então, fico realmente muito feliz, né, por a gente poder ter feito essa parceria nesse momento. Espero que outras venham. Foi o primeiro contato dos nossos alunos da psicologia com a psicologia organizacional e do trabalho, e foi um ótimo primeiro contato, porque a gente já mostra para eles, né, muitas vezes a psicologia organizacional e do trabalho, ela é vista como o mal da psicologia, né, a psicologia a serviço do capital, né, a psicologia que vai servir para explorar os trabalhadores, etc. E eu dou aula de história e epistemologia, né, para os alunos no primeiro período, e a gente tem conversado bastante sobre isso, né, o quanto que nos primórdios a psicologia não teve uma história muito bonitinha, muito legal, mas o quanto que a partir do momento que a gente soube olhar para essa história, isso nos permitiu construir novos posicionamentos, né, e isso também se reflete na psicologia organizacional e do trabalho, que tem cada vez mais se dedicado a pensar e a promover a saúde do trabalhador, né, então acho muito importante os nossos alunos e os alunos de ADS também poderem entrar em contato com essas discussões e ter uma visão mais crítica, né, poderem pensar como buscar ajuda, né, como que a gente pode fazer, como que a gente pode se organizar para tentar construir relações de trabalho mais frutíferas, mais proveitosas. Então, muito obrigada, Ana, pela sua participação. Espero que a gente possa fazer outras parcerias aí no futuro. E queria agradecer também, né, a professora Letícia, a professora Jennifer, professor Everson, professor Rafael, né, os alunos e alunas aí do curso de Psicologia
psicologia e de ADS, que com certeza contribuíram muito para que essa discussão acontecesse, com perguntas, né, interessantíssimas aí, que fizeram com que a gente continuasse o debate, e convido também a todas e todos para que esse debate não se encerre aqui, né, que a gente continue conversando sobre isso, que é uma temática tão importante e que tem tantos outros elementos, tantas outras dimensões, né, que a gente não consegue abordar em uma palestra, em uma fala, mas que a gente possa, então, continuar conversando sobre isso. Ana, você quer falar mais alguma coisa para encerrar? Eu só quero agradecer, pessoal, agradecer muito. Olha, de uma coisa vocês podem ter certeza, eu saio desse momento modificada, com muito aprendizado. Foi deliciosa a nossa conversa. Muito obrigada pelo carinho com o qual vocês me receberam, tá? Por quererem falar comigo, eu amei. Obrigada mesmo, muito, muito. E a Letícia, especialmente, porque foi aqui, confiou em mim, né? Confiou em mim para que eu pudesse estar aqui com vocês hoje, tá? Um beijo grande, viu? Psicólogos e psicólogas do futuro, que delícia! Logo, logo seremos colegas. E o pessoal de ADS também, que prazer ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada. Imagina, Ana, com certeza, né? Eu tinha muita certeza de que seriam ótimas contribuições. Pessoal, então é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Espero que possamos estar juntos em outras oportunidades. Um grande abraço e boa noite para todo mundo.